Bom, vamos lá, pessoal. Bem-vindos ao meu canal novamente. Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre como que eu larguei a CLT e me tornei um empresário de inteligência artificial com minha própria agência de inteligência artificial, tá? Eu acabei de chegar aqui de um encontro de empresários que eu participo toda semana e estou com um cenário um pouquinho diferente aqui, né, para ter essa conversa um pouco mais próxima também, para não ficar aquele cenário só de escritório. Então eu vou tentar, sempre que quando for algo mais pessoal, contando uma história para vocês, ter um cenário diferente, para ficar alguma coisa não muito técnica, não muito dura também, né? Então, eu queria compartilhar um pouquinho aqui com vocês da minha jornada desde que eu comecei a trabalhar até como que eu resolvi empreender especificamente com inteligência artificial, que eu já tinha outros negócios, outras empresas que ainda tenho algumas, tá? Mas aí como que eu vim a parte de inteligência artificial. Então, vou compartilhar um pouquinho com vocês. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, então convido você a se inscrever, clicar no sininho aqui embaixo e também a curtir esse vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, porque só assim o YouTube entende que você está gostando desse conteúdo e ele é relevante para outras pessoas que, assim como você, querem ajuda, empresários e empreendedores que querem ajuda a entender a inteligência artificial, que querem começar a empreender nesse mercado. Então, para começar um pouco a história, eu sempre morei aqui no interior de São Paulo, sempre gostei, nunca gostei muito da capital, da vida doida da capital, e eu sempre tive a vontade de trabalhar com design gráfico, na época daquele design de agência, né, de você trabalhar em diversas agências para criar campanhas publicitárias. Eu realmente não tinha noção daquilo. Design para mim era muito mais uma coisa de, cara, eu quero desenhar, quero ser desenhista. Até que eu entendi que eu gostava de desenhar, de criar quadrinhos, de criar personagem. É um hobby que eu tenho, que atualmente eu não exerço muito, mas por conta de diversas coisas, de empresas que eu tive que fazer, eu tive que dar uma parada, mas é uma coisa que eu gosto muito e que me traz muita paz, muita tranquilidade, que a gente tem que ter algum hobby também, não só trabalho, apesar de ter diversas empresas. Então, eu resolvi começar a estudar isso, aí por diversas possibilidades, por aqui na minha região não ter algum curso específico para isso, só em faculdades que eu vi que não valia muito a pena. Então eu comecei a migrar um pouco para a parte de administração de economia, que foi o que eu fui formado, sou formado, aliás, né, em administração de empresas. E por muito tempo eu relutei em trabalhar nessa área especificamente, né? Eu fui trabalhar sendo estagiário da Embraer, para quem conhece aqui, na região, no interior de São Paulo, tem a sede da Embraer, onde trabalhei muito lá, e com o tempo eu fui migrando um pouco para a área de tecnologia dentro da própria Embraer. Daí eu migrei para a parte de vice-presidência de inovação e tecnologia que eles tinham lá dentro, trabalhando junto do pessoal que criava experiências dos aviões, né? E eu fui migrando um pouco para essa parte de experiência do usuário. E eu trabalhei por diversas empresas nesse ramo de design de experiência do usuário, né? Acabei mesclando um pouco do design ali e consegui trabalhar com isso com diversas empresas. Eu trabalhei na Embraer, na Ambev, trabalhei na Livelo, trabalhei em diversas empresas também internacionais, startups europeias e startups americanas. Ainda presto alguns serviços para elas de consultoria nesse ramo, mas eu fui caindo em desgosto dessa profissão. Acho que muitas pessoas, assim como você, acaba indo para o lado do empreendedorismo porque fica um pouco desiludido com a profissão que você exerce ali durante algum tempo, né? Seja ela qual for, seja uma coisa mais administrativa, algo mais operacional, a gente acaba ficando um pouco desiludido com essa área, não vendo valor naquilo que a gente está fazendo, porque muitas vezes é só uma profissão que a gente seguiu, né? E a vida achou ela pra gente, a gente continua seguindo e a gente assume que é a única coisa que a gente realmente sabe fazer. Mas eu não queria isso para minha vida, não queria ficar preso dentro de um escritório, batendo ponto, dando satisfação para chefe de coisas e que eu estou ou não estou fazendo, ou até mesmo pensar em alguma coisa do valor do meu serviço. Querendo ou não, o design ele é uma profissão, um design de experiência do usuário, dependendo das empresas, e eu já passei por diversas, ele não é tão valorizado quanto deveria ser. Então você acaba se questionando qual que é o valor do meu trabalho, né? Então foi por isso que eu resolvi largar a CLT e me tornar um empreendedor. Então eu comecei tra trabalhando como consultor para diversas empresas, com base em design de experiência do usuário,
mas também eu comecei a abrir meus próprios negócios. Então, hoje em dia eu tenho 3 negócios, que eu tenho atualmente, né, então eu tenho uma loja física de gelados, de sorvetes e de açaís, eu tenho uma agência de viagens próprias que ela atua com inteligência artificial, então eu ouso dizer que é a primeira agência de viagens 100% baseada em inteligência artificial, não funciona como uma CVC da vida ou qualquer outra marca que você está acostumado com uma agência de viagens, e a minha empresa de consultoria de inteligência artificial. Mas aí você pode se perguntar, como é que eu cheguei na parte de inteligência artificial? Eu sempre fui um cara que é muito prático, que eu sempre quis resolver as coisas da maneira mais simples, rápida e direta possível, e a inteligência artificial ela proporcionou isso. Então, quando começou essa ascensão de inteligências artificiais há 2, 3 anos atrás, foi um assunto que eu me interessei, que eu quis começar a entender, estudar melhor e aplicar no meu trabalho, tanto que nas minhas consultorias hoje em dia a gente usa muito de inteligência artificial para entregar valor mais rápido. Então, eu entendo que inteligência artificial é um meio, uma ferramenta para você conseguir entregar valor mais rápido, seja para o seu cliente, seja para o seu chefe, seja para quem for ali dentro. E eu comecei a estudar isso. E com o tempo eu vi a demanda crescendo efetivamente de empresas e empresários para eles terem mais facilidade em ter melhores operações, em ter um faturamento melhor, em ter uma redução de custos, e a inteligência artificial, do jeito que a gente tem hoje, usando agentes verticais, agentes de inteligência, automações de processos burocráticos que a gente tem hoje em dia, é algo muito simples da gente se fazer com inteligência artificial que traz muito valor para o empresário, né? Então, como eu já tenho essa rede de contatos aqui na minha região de empresários, eu comecei a ofertar esses serviços para eles, coisas básicas, automação de Instagram, automação de WhatsApp, até que a gente chegou num nível que nós estamos criando funcionários de agente de inteligência artificial para os empresários que eu tenho contato, para você que é empreendedor, empresários que já têm 30, 40 anos de estrada aí no seu negócio, na sua expertise, ou empreendedores que estão começando agora, que precisam trabalhar de maneira muito enxuta para que a operação seja viável. Então a gente começou com essa parte de consultoria, de fazer a parte de desenvolvimento de software, de inteligência artificial para esses clientes e começamos a desenvolver de forma personalizada para eles. Lógico, no começo isso era completamente inviável se a gente for pensar num quesito de escala de produto. A gente ficar personalizando todas as vezes para os nossos clientes é algo que é bastante complicado, toma muito tempo. Como eu já comentei em vídeos anteriores, eu não sou a única pessoa na minha empresa, apesar de prezar muito pela inteligência artificial, mas eu entendo que você, como empresário, como empreendedor, tem que ter pessoas com alta expertise em determinadas áreas do negócio para te ajudar em determinados pontos. Então, eu tenho o meu sócio que trabalha com a parte de desenvolvimento, propriamente dito, o cara que é senior expert e focado em desenvolvimento de inteligência artificial, enquanto eu, dada a minha experiência, né, de ser um administrador, ter pós-graduação e mestrado em inovação tecnológica, eu sou muito mais focado na parte de negócio, na parte de business da empresa. Então, por isso que eu vou atrás de empresários, faço reuniões, faço todo o processo de vendas, de marketing da empresa, toda a parte estratégica sou eu que cuido aqui dentro. Então, isso que proporcionou a mim foi a maneira que eu encontrei de sair da CLT e ser um empreendedor. Eu já tinha outros negócios, eu vi a inteligência artificial como algo também que poderia agregar para dentro das minhas empresas, né, de fazer todo o atendimento, usar na agência de viagens ou até mesmo me ajudar com tarefas do dia a dia. Isso me proporcionou sair da CLT e me tornar um empresário, um empreendedor de inteligência artificial e sempre buscando crescer de forma saudável. Então, tudo aqui dentro da minha empresa, eu utilizo inteligência artificial para me facilitar a vida, para que eu consiga produzir mais, que eu tome conta dessas empresas de uma maneira muito mais saudável, muito mais dinâmica e que eu não perca a minha qualidade de vida, que se você chegou até aqui, você deve estar se perguntando, mas Guilherme, por que que você saiu do CLT estável, resolveu empreender? Eu queria prezar muito pela questão da liberdade. Eu queria fazer os meus próprios horários, eu queria tomar minhas próprias decisões e eu gostava de
pensar em coisas novas, de criar coisas novas, de estar em contato ali com as pessoas, né? Então, esse vídeo é mais uma história pessoal da minha carreira profissional, para você entender como que eu saí do CLT e decidi me tornar um empresário de inteligência artificial, nesse ramo aí que está crescendo muito. E eu convido você a se inscrever aqui no canal, porque aqui eu vou compartilhar mais conteúdo sobre inteligência artificial focado para empresários e empreendedores, e também compartilhar um pouco da minha trajetória, mostrar para vocês o dia a dia da empresa, mostrar ferramentas que a gente usa propriamente dita e tudo relacionado à inteligência artificial para empresários e empreendedores. Beleza? Obrigado se você ficou até aqui e até a próxima.